Olá, eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena. Estou aqui hoje para mais uma edição da preciosa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós temos nos valido da revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira e ela tem nos ensinado coisas extraordinárias à luz da Bíblia, provocando em nós pensamentos, decisões e, por que não dizer, o entendimento da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo neste estudo a uma reflexão importantíssima. Hoje nós vamos estudar a lição de número 41. Esta lição tem por tema família e a urgência de equilíbrio. O que se pretende aqui é trabalhar o cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito. Esta lição está registrada entre as páginas 179 e 182 da revista ora mencionada. Antes de seguirmos em frente, eu gostaria de ler um texto indicado pelo autor da lição, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Nós leremos apenas 2 versículos, os versículos 22 e 23, que nos dizem assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Quando nós pensamos em equilíbrio, evidentemente nos vem à mente uma série de provocações, porque pensamos imediatamente naquilo que está relacionado ao bom ajustamento da nossa vida. Pessoas bem resolvidas, bem ajustadas, são pessoas felizes, e isso decorre do equilíbrio. Isto significa dizer que pessoas desequilibradas, elas têm menor condição de alcançar a felicidade. Na verdade, elas tornam inviável a felicidade na sua existência. Pessoas desequilibradas estão sujeitas a angústias e mais, a sobrecargas com as quais não podem lidar e muitas vezes até destemperos no comportamento, no pensamento e, por que não dizer, em toda a sua existência. Tudo fica comprometido, as mais variadas áreas. Por isso o equilíbrio é de fundamental importância. O equilíbrio é o ponto-chave para uma vida bem-sucedida. E a família pode e deve se transformar no projeto que eu e você temos de vida para provocar o equilíbrio na vida das pessoas. Aliás, gosto sempre de frisar que boa parte dos problemas que as pessoas vivem, boa parte tem relação com o seu contexto familiar. Isso também pode ser compreendido quando pensamos nisso do ponto de vista contrário. Boa parte das coisas boas que acontecem na vida das pessoas, boa parte acontece em decorrência do sistema familiar. Um bom ajustamento realmente favorece a nossa existência. A palavra do Senhor nos ensina 3 coisas fundamentais a respeito do equilíbrio. E eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, a sua primeira carta, no capítulo 5. Na verdade, eu pretendo ler aqui um versículo que eu creio que vai ajudar tremendamente o nosso entendimento, o versículo de número 23. E nesta passagem, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz assim: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há aqui 3 expressões que chamam a atenção. E essas 3 expressões merecem investimento nesta parte introdutória do nosso estudo. A primeira expressão que aparece aqui é a expressão espírito. Esta é uma expressão que no texto original traz uma ideia bastante peculiar. A expressão espírito no texto original em grego, especialmente o grego koiné, nos ensina
que o espírito vem do conceito de pneuma. Esta é a palavra grega para espírito, a palavra pneuma. E ela pode ser traduzida por respiração, pode ser traduzida por existência. Eu e você podemos e devemos pensar nisso a partir do fôlego de vida. Aliás, como já bem preceituava a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, quando da formação da existência do ser humano. Mas a palavra de Deus não apresenta apenas a expressão espírito. Ela apresenta aqui também a expressão alma. Esta é a palavra grega psique. Esta é uma expressão que pode facilmente ser traduzida pela palavra mente. Quando nós pensamos em psique, nós pensamos em alma, nós estamos pensando na mente. Aliás, este é o conceito que nós temos no livro de Provérbios, quando a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração. Lá a referência é uma palavra hebraica, a palavra leb, que significa mente. E lá o autor diz de todas as coisas que devemos guardar sobretudo a nossa mente, o nosso coração, porque é daqui que procedem todas as decisões que nós tomamos na vida, todas as saídas, os caminhos que nós damos para a nossa vida, para os projetos com os quais nos envolvemos em nossa história. Então, a mente é também de fundamental importância. Sem espírito não há vida, não há fôlego. Sem alma não há raciocínio lógico e as nossas emoções, inclusive, ficam completamente comprometidas. Mas há uma terceira expressão nesta passagem bíblica, que é a palavra corpo. Esta, uma palavra grega que traz a ideia de matéria corpórea. Esta é a palavra soma. E é interessante que essas três expressões se interligam e trabalham de maneira conectadas, porque a palavra do Senhor, de maneira conectada, melhor dizendo, elas estão interconectadas, porque elas significam que nós somos compostos por alma, corpo e por espírito. Cada um de nós experimenta essas três dimensões. Então, é bom dizer que eu e você existimos em pelo menos três níveis fundamentais, e são estes que acabo de mencionar: corpo, alma e espírito. E é bom que você tenha isso em mente. Para pensar em equilíbrio, você precisa pensar nesses três níveis. Não dá para existir equilibradamente apenas do ponto de vista espiritual se o seu corpo vai mal. Não dá para pensar apenas no equilíbrio corporal se o seu espírito vai mal. Não adianta só pensar no equilíbrio emocional se o seu espírito está abatido e assim sucessivamente. Então, nós precisamos perceber de uma vez por todas que o equilíbrio só será realidade em nossa existência quando nós conseguirmos desenvolver uma vida bem ajustada nessas três dimensões. Aliás, você pode inclusive sofrer, caso isso não seja realidade na sua existência, com enfermidades psicossomáticas, ou seja, o seu emocional pode, por conta da sobrecarga e da má administração das pressões, provocar efeito prático e malefícios no seu corpo. E há pessoas assim com enfermidades que do ponto de vista fisiológico não são encontradas nenhuma causa ou causa alguma. Infelizmente, estas pessoas estão envolvendo a sua existência num processo de psicossomatização. As duas palavras gregas aí, né? Psique e soma, acontecendo aí num processo de desequilíbrio tremendo. O primeiro tópico da lição versa sobre o equilíbrio espiritual. Aliás, nós precisamos entender isso como algo de fundamental importância. O texto que nós lemos há pouco, o primeiro texto, é bom frisar, ele falava sobre domínio próprio e ele falava sobre uma experiência que tem a ver com a amabilidade, com a benignidade. E a Bíblia diz que este é um fruto do Espírito. O Espírito frutifica em nós, provocando ações que realmente
tenham um comportamento bem ajustado e bem desenvolvido na dimensão prática da vida com Deus e, naturalmente, na vida com os nossos pares. Quando nós pensamos nisso, eu gosto sempre de frisar e destacar que isso se refere ao fato de que o ser humano precisa entender o seu equilíbrio espiritual quando ele parte do pressuposto de que isso indica a sua forma de existir e de existir em Deus. Não é uma existência qualquer, não é uma existência que está sendo dominada de maneira desordenada, desorganizada. Pelo contrário, passa a contar literalmente com o direcionamento de Deus. Isso provoca em nós três coisas fundamentais. Três mudanças fundamentais em nosso comportamento ético, moral, em nosso comportamento até emocional, mas aqui estamos frisando o conceito espiritual. Em primeiro lugar, isso provoca visão. Você passa a ter uma visão de mundo completamente diferente da visão que você tinha antes de ter equilíbrio espiritual. Porque a forma de existir em Deus nos dá a visão das coisas a partir do prisma, a partir do ângulo espiritual. Nós passamos a enxergar as pessoas com amor, nós passamos a nos propor ao perdão, mesmo que as pessoas não mereçam perdão. Nós passamos a enxergar as pessoas com paciência, sempre querendo ajudá-las e desenvolvê-las da melhor maneira possível. Então, dentro do sistema familiar, equilíbrio espiritual é fundamental para que a visão seja provocada pelo conceito da fé e do amor que vem de Deus, de uma profecia que esteja para além de palavras, esteja baseada sobretudo na intimidade, no relacionamento com Deus. Mas não apenas a visão, discernimento. E aqui há uma expressão importante, porque a forma de existir em Deus, que é esse equilíbrio espiritual do qual estamos falando nesse primeiro tópico da lição, nos faz discernir entre o certo e o errado. E você sabe que eu e você somos obrigados a fazer escolhas o tempo inteiro. E na medida que nós somos obrigados a fazer escolhas o tempo inteiro, nós precisamos ter discernimento para não errar o caminho, para não comprometer a nossa existência no presente e, por conseguinte, no futuro. Nós precisamos aprender a discernir as intenções que muitas vezes têm a propriedade de nos levar a equívocos de interpretação no relacionamento com as pessoas. E isso precisa ser pensado, avaliado e, naturalmente, precisa ser bem pesado em nossa existência. Mas esta forma de existir não versa apenas sobre visão, não versa apenas sobre discernimento, mas versa também sobre proteção. Quando você existe espiritualmente em Deus, você tem direcionamento de Deus na sua existência, você está literalmente protegido das astutas ciladas de Satanás. Você bem sabe que o inimigo de nossas almas é o maior interessado em nos fazer fracassar. E para que nós fracassemos, primeiro é preciso que ele nos faça tropeçar. E ele coloca armadilhas em nosso caminho. E estas armadilhas podem literalmente comprometer a nossa existência. Quando nós existimos espiritualmente em Deus, nós criamos uma casta de proteção que verdadeiramente nos guarda, e eu poderia até dizer, nos resguarda de todo o mal. Você precisa realmente existir espiritualmente em Deus. Este é o segredo para uma vida espiritual equilibrada. Não é o quanto você medita, não é o quanto você respira fundo, embora tudo isso seja até importante, mas é o quanto você se guia pelo poder da palavra de Deus. Aliás, há um texto que vale a pena mencionar, um texto que provavelmente você conhece de longa data, e esse texto, ele nos traz ensinamentos fantásticos a respeito desta forma de existir em Deus. Esse texto está no maior salmo da Bíblia, o Salmo de número 119. E esse texto nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
quando você existe em Deus, você literalmente transforma a sua visão, você transforma a sua capacidade de interpretação, porque passa a ter discernimento e você passa a viver protegido, guardado pelo Deus Todo-Poderoso que ilumina o seu caminho e te livra do laço do passarinheiro. Mas esta não é a única dimensão que nos interessa aqui. Como vimos na parte introdutória, são 3: corpo, alma e espírito. Então vamos logo para a segunda, o corpo. Eu queria chamar a sua atenção, no segundo tópico, para o equilíbrio físico. O equilíbrio físico é de fundamental importância. Eu queria ler com você uma passagem bíblica que vai literalmente nos ajudar a compreender esta verdade. Nós vamos ao texto de 1 Coríntios, e aí eu quero chamar a sua atenção a esta passagem bíblica. 1 Coríntios, no capítulo 6, nós vamos ler aqui os versículos 19 e 20, e a palavra de Deus nos diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço alto. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Isto nos dá margem para várias coisas importantes. Dentre elas, a de que nós precisamos saber que o Espírito de Deus literalmente deve dominar o nosso corpo. E, portanto, esse corpo não pode ser contaminado com os vícios e as coisas deste mundo. Os desejos da carne não podem dominar o seu corpo. Se eles dominarem o seu corpo, você tirará a ação, ou anulará, melhor dizendo, a ação poderosa do Espírito Santo em sua vida. Não incorra nesse erro jamais, meu amado. Você precisa trabalhar para cultivar com o Espírito Santo uma intimidade tal que lhe permita dominar o seu corpo. E lembre-se do texto que lemos há pouco, domínio próprio. Há pessoas que não fazem quando comem, porque não têm controle sobre o que comem. Comem além da conta. Ou às vezes até estão em crise, num processo de psique alterada, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, e acabam, por exemplo, comendo e entrando num sentimento de culpa fora do normal e por isso provocando até a expulsão do alimento de uma forma dramática, digamos assim, e agressiva do ponto de vista corporal. Então, nós temos que tomar cuidado, esse corpo é templo do Espírito Santo. Isso vale também para pensar a ideia do exercício. Você precisa cuidar bem da sua saúde, porque este corpo é a maior arma que você tem para fazer a obra de Deus depois da sua mente. Porque você precisa literalmente se utilizar desse corpo para ler a palavra, porque é com os olhos que você o faz, para pregar a palavra, porque é com a voz ou com os gestos que você o faz. Você precisa ter ouvidos abertos para, de maneira expressiva, decodificar as mensagens de Deus para o seu coração. Você precisa das suas pernas, dos seus braços, enfim, tudo precisa estar em perfeito estado para que você tenha condições de servir a Deus em plenitude. Você pode até fazer isso na medida que você tem alguma limitação, mas se o tem, ou se a tem, melhor dizendo, você precisa compensar essa deficiência de alguma maneira. Então, trabalhe exatamente para cuidar bem do seu corpo, cuide das taxas, faça exercício físico, porque este corpo é templo do Espírito Santo. Cuide bem dele, para que ele não seja empecilho no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a família e no seu relacionamento consigo mesmo. Você precisa trabalhar por um corpo abençoado, equilíbrio no corpo. Se você não dorme bem, você vai trabalhar mal, você ficará de mau humor. Se você não come bem, o mesmo pode acontecer. Enfim, há uma série de implicações por não cuidar bem deste corpo que é o templo do Espírito Santo. Então, não restrinja
a ideia do templo do Espírito Santo apenas a ideia dos vícios ou da prostituição. Não, você não tem que ficar longe apenas disso, mas tem que ter uma convivência saudável a partir do seu corpo físico. Há uma terceira e última lição. Nós precisamos pensar no equilíbrio emocional. Aliás, este tem sido tema e alvo de uma série de discussões que nós não podemos perder de vista. Quando eu penso em equilíbrio emocional, eu penso em comportamento. E o comportamento ele tem a ver com algumas questões fundamentais. Olha o que nos diz, por exemplo, o texto de Provérbios, capítulo 6, apenas o versículo 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? O que esse texto, na verdade, está nos ensinando por analogia é que eu e você precisamos tomar imenso cuidado com aquilo que admitimos em nossa mente. A nossa mente, ela tem o poder de provocar comportamentos. É dela que vão sair as decisões mais importantes da nossa existência. Então, é por isso que você precisa guardá-la, porque é daqui que você tomará decisões importantes. E há pessoas que não conseguem compreender o que esse texto acabou de dizer, que a vida ela se desenvolve na base da relação causa-consequência. Então, você precisa trabalhar a sua mente para que ela esteja envolvida com propósitos positivos de vida. Cuidado com as pressões, não alimente-as no seu coração. Não se deixe dominar por estas pressões, porque pressões estão muitas vezes para nós como pedras pesadas que nos sobrecarregam os ombros. Então nós precisamos tomar cuidado, é preciso aliviar a nossa mente, primeiro em Cristo Jesus, num relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Segundo, se resolvendo, é preciso tratar os seus traumas. Você pode fazer isso procurando um bom profissional do comportamento, até um pastor pode ajudá-lo nesse propósito. Mas é preciso tratar a sua mente, é preciso vencer medos que têm dominado a sua existência, é preciso tratar a sua autoestima. Se você compreender todas essas questões e buscar o bom ajustamento de todas essas questões, você terá uma relação causa-consequência de vida e não de morte. E há pessoas que estão querendo se envolver com a vida sem ter o trabalho de cuidar bem da mente. Isso não é possível. Você não pode atear fogo no peito sem queimar a roupa. Lembre-se disso. Então se envolva de maneira expressiva com as suas emoções, tratando-as, colocando para fora tudo aquilo que de alguma maneira tem prejudicado a sua vida interior, a sua paz interior. E certamente você será feliz e bem ajustado. Não jogue problemas mal resolvidos para debaixo do tapete, trate-os, porque um dia essa conta chegará e ela será muito mais cara do que você pode pagar. Que Deus nos abençoe a vivenciar a nossa existência de maneira equilibrada neste plano, nas 3 áreas ou nos 3 níveis fundamentais: corpo, alma e espírito. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a sua casa a se transformar num ponto de equilíbrio para aqueles que dela usufruem. Obrigado e até o próximo estudo, se Deus quiser.